Existem certos aspectos da vida que você não deve falar, nem reagir, nem ser descuidado. Apenas foque em não expor e seguir o rumo ou aproveitar a situação discretamente. Não só para se concentrar mais e ter um íntimo maior consigo mesmo, dando mais ênfase no momento e se livrando de excessos ou elementos desnecessários, como também para se proteger em si. Se proteger da inveja, ignorância, ódio que outras pessoas podem sentir. Afinal, você nunca deve subestimar quem está ao seu redor. Você nunca sabe quando e como pode ser sabotado pelas pessoas, e é por isso que deve evitar ao máximo chances de circunstâncias como essas ocorrerem. Quer saber mais? Então vamos ao que interessa. A consistência silenciosa. Não procure por aplausos, nem por aprovação. Não espere também ser reconhecido de primeira, nem na terceira conquista. Apenas mantenha-se consistente. Foque na disciplina, não nos resultados. Concentre-se na sua competência, não nas conquistas que espera obter. Porque quando você começa a se aprimorar a partir da própria ação, não dependendo mais de uma motivação, de uma conquista, e sim apenas do prazer de ser cada vez melhor, é com essa mentalidade que conseguirá fluir o seu rumo da maneira certa e eficiente. Porque esse é o ponto. A maioria das pessoas dependem demais de uma plateia, dependem de aprovações, aplausos, querem sempre elogios, resultados no geral que inflem os seus egos. E resultados rápido, por sinal. Mas isso tudo é fraqueza. É como focar na satisfação de comer, por exemplo, em vez da experiência de comer. A satisfação é apenas depois uma mera sensação da mente, enquanto que a experiência de comer é o que realmente vale. Entende? O que vale é o seu aprimoramento, não a felicidade que terá em conquistar. E claro que tudo vale mais a pena quando conquista, quando fica feliz. Tudo parece se encaixar quando você finalmente consegue. Mas o que dá significado a essa circunstância é o próprio caminho. Foi a dor, a técnica, a prática, o aprimoramento, a consistência. Todo dia fazendo o melhor para si mesmo. É isso que de fato irá te moldar. E o que de fato te trará as conquistas necessárias. E veja bem, quando ganhar na primeira vez, quando ganhar na segunda, quando estiver no seu quinto objetivo, permaneça em silêncio sempre, porque você acha que quer pessoas te reconhecendo e te elogiando, mas isso na verdade, além de inútil, só te conforta, só te atrapalha e tira o seu foco daquilo que realmente importa, que é a disciplina em si. Vai por mim. Você não é as suas conquistas. Você é aquilo que faz todo dia de forma consistente, dando significado e dedicação para suas ações e comportamento no geral. Você é o seu caminho, não somente a finalidade do caminho. Enfim, quando compreender esse fator, tudo fluirá melhor. Quando você não depender mais de satisfações momentâneas e passar a sentir o prazer com a rigidez da disciplina e a forma como as dificuldades te moldam, quando entender que dormir todo dia, sabendo que fez o melhor de si, é a verdadeira sensação que deve focar, esse desejo de missão cumprida, essa felicidade genuína, não no que os outros te disseram ou aplaudiram, mas naquilo que você sabe que se tornou, isso sim é o que importa. Portanto, foque nessa consistência silenciosa, todo dia superando quem você foi ontem, todo dia se aprimorando de um modo que surpreenda as pessoas. Porque esse será outro efeito incrível. Cada semana que passar, cada dia talvez, as pessoas te olharão com mais e mais curiosidade, não compreendendo como você simplesmente sobe de nível e mantém isso constante. Vai por mim. Essa combinação de dedicação, competência e silêncio te tornarão
alguém extremamente interessante e valioso, não só para os outros, mas para si mesmo, que entenderá sua verdadeira essência e significado nesse rumo de aprimoramento. Aprendem com o que os outros revelam. Boa parte das pessoas ao seu redor te passam inúmeras informações e lições, caso preste a devida atenção e olhe da maneira certa. Algumas mentirão para você. Falarão coisas que certamente são sensacionalistas, inventadas, exageros. Outras falarão mal dos outros em si, ou mostrarão suas insatisfações, comentarão sobre seus interesses, falarão daquilo que falta em suas vidas, ou seus piores erros também. O ponto é, demonstram sinais e características que você não só entende como essa pessoa em específico funciona, como também observa falhas que pode evitar em seu rumo, como também tipos de fraquezas que deve se atentar para que não cultive o mesmo. Entende? Elas mostram caminhos que, ou você pode investir e focar, elementos que serão bons para a sua vida também, para nivelar o jogo, desenvolver a mentalidade ou não ficar muito atrás dos outros. Ou essas pessoas demonstrarão rumos e formas de se comportar e falar que obviamente você deve evitar ao máximo, assim como também revelarão o que está por trás das suas máscaras, compreendendo quem é quem. Então tudo isso é revelado para ti durante as interações e momentos. Só que, se você só olhar superficialmente, não enxergará esses aprendizados. É preciso analisar, observar no silêncio, escutar atentamente. E não só escutar as palavras, mas visualizar a forma como falam ou como reagem. Tudo isso te entregará informações que serão úteis para ti, tanto para o seu rumo individual, como também para alavancar nesse ambiente social. Entendem os seus sentimentos? Eu sempre achei estranho esse pessoal que posta foto ou vídeos na rede social chorando. Um momento tão íntimo, de vulnerabilidade, e a pessoa transformando isso em espetáculo. Para mim, gente que faz isso não é confiável, porque se expõe essa privacidade de um jeito tão fútil, se transforma a sua dor em showzinho, certamente é alguém que não possui uma valorização decente sobre si mesma, nem mesmo noção. A questão é, expor sentimentos é uma ação vulnerável que as pessoas normalmente não pensam direito. Demonstram raiva, desespero, urgência, tristeza. Reclamam inclusive toda hora, desabafando para todo mundo praticamente saber sobre as falhas e dificuldades da sua vida. E assim prosseguem, quebrando as suas privacidades, transformando suas vidas em espetáculo e entrando nessa circunstância de vulnerabilidade, sei lá por quê. Depois ainda reclamam quando são manipuladas, usadas pelos outros ou desvalorizadas. A pessoa praticamente expõe a dor dela ou falha própria e pensou o quê? Que não teria ninguém ao redor que se aproveitaria disso? Que não tem indivíduos ao entorno dela, às vezes extremamente próximos, que esperam justamente esse momento de vulnerabilidade para tirarem dela aquilo que mais desejam? A realidade é que tem sempre gente por aí tentando roubar nossas energias, manchar nossas reputações e atrapalhar todo o desempenho e racionalidade que possuímos. E esses momentos de fraqueza são as principais brechas que aproveitam. Logo, se você está com algum problema emocional, um problema familiar sensível, uma circunstância que te incomoda, que tal pensar sobre tudo isso no silêncio, tentando entender com você? Que tal talvez parar de expor esses sentimentos para qualquer um escutar ou saber e você simplesmente se dedicar a resolver sozinho? Porque quanto mais você se vira com seus sentimentos e falhas, buscando uma compreensão própria, mais autoconhecimento adquire, dominando de pouco em pouco essas falhas e situações delicadas da sua vida. Agora, simplesmente desabafar por aí, relatar o que sente de um modo tão fácil e tão à toa, ficar vulnerável por querer se expor a troco de nada,
isso só te custará cada vez mais caro. Começam e crescem discretamente. Nunca exponha o seu começo de jornada. Começou a investir em tal área? Iniciou um processo para mudar de carreira? Pensa em estudar um método que com certeza te deixará na vantagem profissionalmente ao longo dos próximos anos? Legal! Que bom que você pensou nessa iniciativa que te trará benefícios. Mas na boa, fique quieto em relação a isso. Faça nas sombras. Finja que nada acontece. Sem ninguém perceber, sem comentar. E se precisar tirar alguma dúvida, que seja com alguém, autoridade no assunto, que se possível também nem te conheça. Porque o ponto é, as pessoas se incomodam quando alguém muda buscando crescimento. Elas não gostam que alguém tenha de fato uma atitude própria e que vise o sucesso. E não gostam, já que como são acomodadas, querem que todo mundo se mantenha acomodado também. Elas, preguiçosas e sempre na mesmice, não desejam que uma pessoa faça diferente e consiga bem mais do que elas. Inclusive é por essa razão que muitos indivíduos bem-sucedidos são odiados por aí, porque eles tiveram atitude e conseguiram sucesso provando que era possível. E as pessoas não gostam desse fator, de enxergar que existe a possibilidade, porque esse conforto delas, essa fraqueza de estar na mesmice acomodadas, usam como desculpa o fato de que não é possível. Muito difícil mudar, é impossível. E se alguém prova o contrário, elas sentem ódio. E com certeza tentarão te atrapalhar. Além do mais, se ninguém sabe, ninguém estraga. Então, primeira conquista, aumento de salário, descobrir uma nova oportunidade, uma brecha de mercado, definir um método que constantemente está te trazendo ótimos frutos? Que bom. Ótimo. Mas fique na sua, e se for comemorar, comemore discretamente. Vai por mim. Ser discreto nessas horas é um dos princípios para você de fato manter e alavancar o sucesso. Aproveitou? Mantenha na memória. Por que expor a sua felicidade? Para que comentar o que fez em momentos que foram tão especiais para ti? Tem gente que vive coisas extraordinárias, situações que com certeza serão únicas, que nunca mais terá aquela experiência de novo. E em vez de realmente aproveitar, guardar na memória, ter aquilo como segredo e principal tesouro nas lembranças, vai lá e resolve rasgar esse caráter único contando aos outros, deixando as pessoas violarem a sua memória. E tudo bem, talvez compartilhar algo com alguém muito especial vale a pena também. Mas postar nas redes sociais, falar para várias pessoas, enfim, o tanto que isso atrai inveja ou coisas piores, as chances altas que alguém pode ter de sabotar essa sua situação ou relação que te deixa tão feliz, porque tem gente, e você tem que entender isso, que tem prazer em fazer essas coisas, em sabotar a felicidade do outro. Logo, foque em viver certas coisas sem comentar, sem chamar atenção. Só viva aquilo, sem a necessidade de expor. Vai por mim. Ter esses segredos e lembranças únicas consigo mesmo é essencial. Usam a solitude para se fortalecerem. Quando a maioria das pessoas ficam sozinhas, ou já ficam meio neuróticas, querendo companhia, sentindo carência, tratando mal a si mesmos e sentindo ansiedade também, praticamente transformando esse momento sozinho em uma total solidão e sofrimento. Ou até gostam de estarem sozinhas, mas usam esse tempo para ficarem à toa. E veja bem, ficar à toa às vezes é bom. O ócio ajuda muito na criatividade e na recarga de energia. Mas se todo momento de solitude você usar para ficar à toa, não será um momento de ócio, e sim procrastinação e processo de conforto. Um conforto que só tende a te enfraquecer e cultivar hábitos ruins. Logo, quando estiver sozinho, que tal ter o hábito de refletir sobre a sua semana? É entender o que errou,
o que pode aprimorar, o que deveria evitar, sabe? Analisar esses pontos da sua vida. Pode também, enquanto faz isso, treinar o seu corpo, se movimentar, ter o prazer de se aprimorar por meio da dor. Filmes e séries também são coisas excelentes, desde que consuma de maneira equilibrada. Assistir 2 episódios de uma série, por exemplo, em uma noite de sábado, ótimo, mas precisa maratonar tudo e gastar todo o seu tempo nisso? Então, esse tempo de solitude é necessário para você, mas saiba abraçar a sua própria companhia, buscando equilíbrio e evolução. Gosta de ficar sozinho? Beleza, mas goste não porque ficará só no descanso, mas porque terá tempo livre para evoluir e consumir produtividade. É nisso que deve valorizar e focar. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ela não for inscrito no canal, tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.